Olá, gente, boa tarde. É o Severino da família Souza por aí, com o vídeo da sexta-feira, que é o resumo da semana, das principais notícias do Brasil, às vezes uma ou outra mais interessante do mundo. Essa programação de resumo de notícias é mais para abrir o entendimento do brasileiro, do povo brasileiro, né? Já estão enganados com a mídia falsa aí, comprada com nossos bilhões, com nossos dinheiro, com nossos impostos, para só mentir e contar narrativas. Então eu busco nesse resumo mostrar a verdade do país. Sem interesse de nada, sem ganhar nada, sem receber nada, sem esperar nada de ninguém. Minha preocupação mesmo é alertar os brasileiros para o quanto nós somos enganados por esse sistema de maneira geral, pelas mídias e por esse bendito governo e as autoridades que nos dominam, nos governam, nos humilham e nos subtraem tudo que é possível, né? Vamos começar. Segunda-feira, doutor Dallagnol, professor de esquerda, deseja a morte da família de Roberto Justus. Deputado Gustavo Gaia, o Meta e o Google desmentem o tenente-coronel Mauro Cid pela lei. Pela lei, o julgamento teria que ser anulado, mas não vai ser anulado. Quem faz a lei aqui é Alexandre de Moraes, a STF. E a lei que eles fazem não é lei, é contra a lei, né? Jeffrey Chiquini, Dr. Jeffrey Chiquini, venezuelização do Brasil, a história se repete. Brasil paralelo, rasgando mais uma vez a Constituição do Brasil, o STF quer resolver a favor do Lula a cobrança maior do IOF. O povo que se dane. Quer dizer, vai aumentar o IOF e mais do que aquilo. O que Lula quiser aumentar para poder esbanjar e gastar com a janja e dar a todos os seus filhos, netos, familiares e amigos e apoiadores, o STF vai garantir, né? E o povo que se dane. O povo cada dia mais na miséria e Lula e seus adeptos cada vez mais ricos, né? Senador Rogério Marinho, senador Rogério Marinho, o PT vende o futuro do Brasil para tapar buracos da sua incompetência. A revista Oeste, Moraes quer vingança, por isso dá penas surreais ou irreais para as vítimas do seu golpe, do seu criado golpe de 8 de janeiro. Vamos para a terça-feira. Doutor Dallagnol, Trump sai em defesa de Bolsonaro e faz ameaças contra Lula, Moraes e o Brasil deles, né? Infomone, China, Rússia e África do Sul respondem aos ataques de Trump ao BRICS. Porque o Trump sabe que o BRICS é uma reunião de países ligada ao eixo do mal, né? Países que não estão preocupados com o seu povo. Então o Trump só vai fazer crítica a esse tal do BRICS, né? O repórter Cardinô, o centro do Recife está abandonado. Falta vergonha na cara das autoridades, né? Bruno Musa, Trump ameaça países do BRIC. A guerra começou. O economista e professor Bruno Musa. Gazeta do Povo, TCU investiga a viagem da ex-primeira-dama do Peru em avião da FAB. O Lula, interferindo na soberania dos outros, mandou buscar a mulher do Peru, a mulher condenada. Ele foi lá, por debaixo do pano, colocou a mulher no avião da FAB, que não é para isso, e trouxe a mulher para cá, e hoje a mulher está aqui no Brasil. E ele passa por cima da soberania, da lei do mundo todo, e faz o que quer e fica por isso mesmo. Rubinho Nunes, jornalista, se não me engano é deputado, né? Ele ou é vereador ou é deputado, acredito que seja deputado. Rubinho Nunes, eleição do PT termina com soco na cara de uma mulher em Sergipe. Houve eleição lá do PT, essa quadrilha, né, essa facção criminosa, e terminou com soco na cara de uma mulher em Sergipe. O Infomone, muito equivocado e irresponsável, Lula critica a ameaça de Trump no BRICS. Lula critica a ameaça de Trump no BRICS. O Infomone chamou ele de irresponsável e equivocado. Vamos para quarta-feira, o jornalista Cláudio Dantas, uma pessoa bem abalizada. Gente, aqui eu só boto
canais e pessoas para repassar as notícias deles, os temas deles, só de pessoas abalizadas, pessoas tidas como decentes, pessoas honestas que estão preocupadas com o Brasil. Palavras aqui de ladrão, de pessoas que roubaram, que fizeram que fez o que fez com o Brasil e até hoje faz, eu procuro não colocar. Esse pessoal da esquerda que defende o Lula, você sabe que é da qualidade dele. Então, jornalista da esquerda que defende o Lula, que defende o STF, que defende 2.000 pessoas presas praticamente inocentemente por causa do falso golpe de 8 de janeiro. Esse jornalista e essa turma eu não coloco aqui não. Porque de bandido eu já estou até o pescoço. Não suporto bandido. Quarta-feira, o senhor Cláudio Dantas, jornalista, Bolsonaro agradece ao Trump e Trump aplica mais tarifas, mais tarifas, né, contra o Brasil, né, e contra alguns países. E Bolsonaro está à frente das pesquisas, segundo o senhor Cláudio Dantas. Doutor Dallagnol, aquele homem corajoso que foi o procurador, que prendeu um monte de bandido, e depois o Alexandre de Moraes com o STF tomou o cargo dele à força, depois tomou o cargo de deputado federal, quando o povo do Paraná votou ele com a maioria. Aí o Alexandre de Moraes, rasgando a Constituição, tirou o homem, né? E hoje o homem não é mais deputado federal, nem é mais procurador, quer dizer, tudo isso aí o Alexandre fez, mas Alexandre de Moraes vai pagar por isso. O Lula também, a turma dele também. Doutor Dallagnol, STF ameaça o futuro presidente da direita. Eles já estão ameaçando o futuro presidente. Eles não deixaram o Bolsonaro governar. Já estão ameaçando o próximo que vier, que eles sabem que é da direita e que não tem como a esquerda ganhar a eleição. Nunca ganhou a eleição, né? Vocês sabem como é que Alexandre de Moraes botou Lula na urna e a urna fez Lula ganhar. Vocês já sabem disso, né? Senhor Gustavo Gaia, deputado federal, pesquisa aponta ao STF o Lula e o PT como ameaças à democracia. Senhor Rubio Nunes, a Globo expõe a farsa. Lula tem milhões e milhões nas contas e a Érica Janja e o Felipe Neto esbanjam o luxo. Tudo do nosso dinheiro, gente, da miséria do brasileiro, do imposto que nós pagamos tirando da barriga. Quem ganha salário mínimo, quem compra 1 quilo de açúcar, 1 quilo de feijão, 1 litro de gasolina. Estamos bancando esses absurdos que o Lula, o PT, STF e todos os poderes fazem contra a gente. Gazeta do Povo. STF demonstra cansaço com o governo Lula. Não é governo, é desgoverno, né? Gazeta do Povo. STF demonstra cansaço com o desgoverno Lula. Cláudio Dantas, o jornalista. A justiça está vindo da Flórida, dos Estados Unidos, né? Brasil Paralelo. O fracasso de Lula no Congresso. Bruno Musa. A inflação explodirá no Brasil e o futuro do Brasil é assustador, segundo o professor de universidade, de faculdade e um dos grandes economistas do Brasil, Bruno Musa. Inflação explodirá no Brasil e o futuro do Brasil é assustador. Isso foi na quinta-feira. Dr. Sérgio Moro, outro homem decente e honesto que tentaram derrubar ele, não conseguiram. Aquele que prendeu toda essa bandidagem que hoje governa o Brasil aí, que se diz governo do Brasil, se diz presidente, isso e aquilo, e ministro. Ela turma ele prendeu tudinho, né? Um homem corajoso. Então, doutor Sérgio Moro, o novo Código Eleitoral é a favor da ficha limpa, né? O novo Código Eleitoral, na verdade, é contra a ficha limpa. Eles querem colocar todo tipo de gente na eleição. Gazeta do Povo. Estados Unidos descobrem fraude nas eleições do Brasil em 2022. E este é um dos grandes motivos do apoio de Trump a Bolsonaro. Os Estados Unidos têm inteligência e descobriu que a eleição nossa brasileira de 2022 foi uma fraude. Não precisa ter inteligência grande para saber disso, né? Basta ver tudo o que aconteceu e a urna não poder ser editada, aí você já sabe que não é a coisa correta, né? Como você mandar alguém no mercado ou em qualquer lugar comprar alguma coisa, ele dizer o valor foi tal e não te mostrar a nota provando o valor. Você já sabe que tem coisa errada. Informone. O MPE, né, o Ministério Público, quer a cassação do Nicolas Ferreira, né? Então, aqui no Brasil é o seguinte, você é proibido de defender o correto, a moral e a decência desse país, né?
Se você defender, você é contra Lula, PT e STF. Aí você pode ser preso, você pode perder o cargo, você pode sofrer a cassação, como agora querem fazer com o Nicolas Ferreira. Gazeta do Povo. Na calada da noite, Congresso aumenta cargos, sempre contra o povo. Eles escondidos, como sempre quem rouba faz, aquela pessoa que rouba não é sempre escondido. Aí como quem rouba, o Congresso aumenta o número de cargos, né? Para o Congresso de Deputados, né? Sempre contra o povo. Esse dinheiro tudo é pago com o nosso dinheiro, gente. Eles tiram do nosso fracasso, da nossa... Meu Deus do céu. Gazeta do Povo. Só serve... Gazeta do Povo. Lula só serve para censurar e afundar o Brasil. E o seu povo. Além de aumentar imposto a toda hora. Fazer um lembrete aqui rápido, antes de concluir a sexta-feira. Gente, todo mundo sabe que o Lula foi colocado pelo STF, né, o TSE, né, com o Alexandre de Moraes. Todo mundo sabe que a eleição foi uma fraude, né? E a não audição da urna, né? Não podia se auditar a urna, porque não se podia comprovar a fraude, né? Então ele chamou gente para ficar ali adorando a urna, andando perto da urna. Mas não se podia, não se pôde olhar a placa-mãe, não se pôde comprovar o resultado da eleição. Todo mundo sabe que Bolsonaro ganharia a eleição e ganhou a eleição, né? Mas que foi tomada de Bolsonaro, assim como foi tomada da Venezuela. E todo mundo viu que a entrada do Lula só trouxe desgraça para o Brasil. Aumento de dívida interna, 1 trilhão e 300 bilhões, você não viu nada construído, dinheiro no bolso de amigo, de filho, de neto, de comparsas, né? De Joelle Batista, de todos os comparsas que apoiam esse cidadão chamado Lula da Silva. E um dos que tem culpa, além de todos inicial, e do próprio Alexandre de Moraes, que é o culpado desse sujeito que está aí destruindo o Brasil, é o Alexandre, de início, quem botou ele aí. Alexandre e todos da STF. Existe um cidadão chamado Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, que eram concomitantemente presidentes da Câmara e do Senado, e esses dois sujeitos nunca fizeram nada. O Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco. E atualmente vem o Arthur Alcolumbre e o Hugo Mota. Gente, se esses quatro cidadãos, se esses quatro elementos, né, esses mais elementos, indicarem alguém para você votar, não vote. E vai ter eleição para o ano, não vote nesse Arthur Alcolumbre, que apoiou os erros do STF, apoiou os erros de Lula, o roubo do Lula. Não apoie o Hugo Mota, não apoie o Arthur Lira, não apoie o Rodrigo Pacheco, que estava no cargo anteriormente. Todos esses quatro camaradas são inimigos do Brasil, além de muitas pessoas que estão inimigas. Mas esses quatro elementos aqui, esses quatro mais elementos, maus elementos, eles não merecem que você vote em nenhum deles, nem em pessoas indicadas por eles. É o Arthur Alcolumbre, é o Hugo Mota, é o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco. Né? Vamos lá. Terminando a segunda, agora sexta-feira, hoje, senador Eduardo Girão pede o impeachment de Gilmar Mendes. Senador Magno Malta, não tenho medo do STF. Eles só querem humilhar o Brasil. É o que eles têm feito toda a vida, né? Gazeta do Povo, Moraes se cala, o STF vai defender o Lula do Trump. Contra o Trump, né? Defender do quê? Como é que se defende Lula, gente? Defender do quê? O cara é culpado de todas as coisas. Como é que se defende um sujeito desse? Eu não sei como é, não. Milson Alves. O Rubio, né, secretário dos Estados Unidos, manda recado a Putin. Alexandre Garcia diz, Senado parado e o STF solto. São os bastidores da crise com Trump. O Dr. Jeffrey Schickini diz, sindicalistas tentam invadir o gabinete do Hugo Mota. E a rádio, o canal Olho Verde, Bolsonaro elogia Trump, admira os Estados Unidos e diz que ainda podemos salvar o Brasil. O senhor Milson Alves diz, Estados Unidos atacam a ONU, a Ucrânia garante 10 bilhões com a Europa, né, para estrangular o Putin. Então, gente, mais uma vez e concluindo tudo, não apoie ninguém pedido para colocar ou colocado pelo Arthur Lira, pelo Rodrigo Pacheco, pelo Hugo Mota, pelo Arthur Alcolumbre. Não apoie essa turma, gente. Não apoie.
não apoio o Lira, não apoio o Pacheco, Rodrigo Pacheco, não apoio o Alcolumbre, não apoio ninguém, nem eles próprios, na próxima eleição que vem por aí. Esses caras é a continuação do mal do Brasil e o mal só continua porque ele não permite que se vote o impeachment dos que estão a nos destruir. Então, um bom fim de semana para todos e desculpa a dureza do resumo, né? Mas tem que ser passado para vocês. Chega de tanto engano, gente. Esse povo enganou a gente a vida inteira. Vamos abrir mais os ouvidos e abrir os olhos também. Chega.